Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro selado de 7 selos e as 7 trombetas de Apocalipse. Eu fiz um quadro, esse quadro é pequeno, então as informações ficaram apertadas. Mais pra frente eu vou estar comprando um quadro que chega mais ou menos, que cubra, mais ou menos até aqui na parede. E aí vai dar para ampliar mais os desenhos e vai ficar melhor para explicar. Por enquanto eu estou usando esse. Eu coloquei algumas figuras aqui na lousa, eu vou apresentar a lousa e as figuras para você entender melhor e não achar desorganizado as ideias, porque a lousa é pequena, então distribuir 7 selos e 7 trombetas numa lousa desse tamanho, eu tive que resumir ainda. Então eu vou organizar mais ou menos a ideia na sua cabeça para você entender a lousa, tá? É assim: primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo. Cavalo branco, vermelho, preto e verde. Não é amarelo, eu coloquei verde. Porque quando eu fui imprimir não tinha a cor amarela, aí eu achei legal a cor verde. Tô brincando, eu coloquei verde de propósito, porque essa é a cor que está no original, é a cor que deveria estar na nossa Bíblia. A nossa Bíblia está cheia de erros de traduções e o grego está aí para isso, para confirmar essas coisas. Mais para frente eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre as cores do cavalo. Quinto selo tem um altar, aonde está as testemunhas de Jesus, e aí tem o sexto selo. No sexto selo eu coloquei o sol escuro, se tornando em trevas, a lua em sangue e as estrelas do céu caindo sobre a terra. E aonde que está o sétimo selo? O sétimo selo, ele está aqui, as trombetas. Coloquei aqui essas figuras que representam as trombetas. Trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As 7 trombetas, elas estão no sétimo selo. No primeiro selo, que é o cavalo branco, eu coloquei um arco e escrevi paz. O segundo cavalo vermelho tem uma espada e eu escrevi guerra. O terceiro cavalo, ele é preto, ele está meio difícil para enxergar por causa do pano de fundo dele, que ficou preto. E uma balança, e eu escrevi fome. O quarto cavaleiro, cor verde, eu escrevi aqui a morte e o inferno e coloquei o chifre pequeno. No quinto selo eu coloquei o altar de ouro, que se encontrava no santo lugar, na figura do tabernáculo do testemunho, ou no templo de Salomão, ou no templo que Neemias ajudou a restaurar, não que Neemias restaurou, mas o desejo que nasceu no coração dele, O templo que Zorobabel colocou o fundamento e terminou a edificação da casa de Deus. E no sexto selo, eu escrevi Filho do Homem, porque fala a respeito de Cristo. Na primeira trombeta, eu coloquei terra, árvores e erva verde. Segunda trombeta, eu escrevi embaixo, porque em cima já não ia dar espaço. Tá vendo? A lousa é pequena. Na segunda trombeta, eu escrevi mar e navios. Terceira trombeta, uma estrela, absinto. Quarta trombeta, eu coloquei aqui o sol, a lua e as estrelas. É só um desenho para representar, para ficar mais fácil para eu explicar e você memorizar. Quinta trombeta, anjo do abismo, Abaddon e Apolion. Sexta trombeta, eu escrevi 4 anjos, que estão atados junto ao rio Eufrates. E a sétima trombeta, eu escrevi Filho do Homem, que fala da volta de Cristo. Falar sobre os 7 selos e as 7 trombetas é um assunto complicado, mas muito revelador. É um assunto muito amplo e eu vou fazer um resumão nesse vídeo. Porque muitas pessoas têm perguntado para mim, Luiz, e os selos e as trombetas? Como você entende os selos e as trombetas? Você que está fazendo vídeo do Apocalipse, você que está fazendo vídeo de Gog e Magog, da grande tribulação, falando do arrebatamento, como você interpreta os selos e as trombetas? Eu não posso estar respondendo um por um. Há algum tempo atrás eu criei um esquema de gravar áudios pelo celular e aí eu compartilho no grupo, então eu vou compartilhando com os irmãos. Só que fica preso, o estudo fica preso no grupo. Então eu achei melhor fazer um vídeo, que é um material que serve para muitas pessoas que vão estar assistindo no YouTube e serve também para os irmãos do grupo. E aí também eu vou estar respondendo muitas perguntas. Posso responder várias perguntas de uma vez só, através de um vídeo. Como sempre, Deus estabeleceu um padrão de estudo e um padrão de revelação. O livro de Apocalipse só pode ser interpretado corretamente se você olhar para a lei e para os profetas. Você pode ter o Espírito Santo, o espírito de revelação, você pode orar, você pode buscar, mas se você não lê a lei e os profetas, você não vai compreender
as ideias do Apocalipse. O livro de Apocalipse é mais ou menos 80 a 90% composto de textos que já estão nos profetas. É um quebra-cabeça que revela coisas que estão escondidas nos profetas e os profetas revelam coisas que estão escondidas no Apocalipse. Para você entender as figuras do Apocalipse, seja ela qual for, o Espírito Santo te empurra para você estudar a lei dos profetas. Não tem como, essa é uma lei estabelecida por Deus que não pode ser mudada. Se eu quero entender sobre a besta de 10 chifres e 7 cabeças, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, aonde eu tenho que recorrer? O profeta Daniel. Se eu recorrer ao profeta Daniel, eu vou entender coisas que estão escondidas no profeta Daniel. Vai ganhando mais luz e vou entendendo as figuras de Apocalipse. Só que se eu recorrer somente ao profeta Daniel, eu vou estar perdendo porções de revelação, porque o profeta Daniel tem que ser lido junto com as visões de Zacarias. Para você entender Zacarias, você tem que ler Ageu, Esdras, Neemias, Abacuque, Naum, Obadias, Miqueias. São profetas que tiveram visões e que se relacionam com as visões de Daniel. Lá no livro de Apocalipse, as visões do profeta Daniel vão estar sendo conectadas intimamente com as visões de Zacarias. Sendo assim, Deus estabelece uma linha do tempo, mas também um quebra-cabeça, cujas peças estão espalhadas nos profetas. O Apocalipse faz a função de juntar essas peças. Deus estabelece uma linha do tempo no livro de Apocalipse que é semelhante a um filme de um grande diretor. Por exemplo, os filmes e os seriados que se fazem hoje, raramente você vai ver um filme que tem um início, que começa bem no comecinho, e que tem o meio e que tem o fim. Esse método de produção de filme é antigo, não prende mais as pessoas. Os diretores de filmes e seriados ultimamente estão usando aquele método de apresentar um filme de maneira dinâmica. Às vezes o filme começa no meio, aí vai para o final e depois volta no início para você acompanhar, esperar aquela cena lá no final. É para te prender, sabe? Já mostra e o filme já começa no final. Então você fica preso naquela cena. E às vezes você chega lá naquela cena e não era aquilo que você pensou no começo. Tem seriados como O Arqueiro, Flash, O 100, mas qual? Tem outros que eu esqueci o nome agora, que usam aquele esquema, sabe? Eles vão cruzando as cenas do passado com as cenas do futuro. A pessoa está passando por um determinado problema no presente, né? Aí eles mostram uma cena semelhante que a pessoa vivenciou no passado, para mostrar as ações, as atitudes que ela vai tomar naquele presente, baseada no que ela aprendeu do passado. Isso aparece frequentemente nos filmes e nos seriados. Essa maneira prende a pessoa no seriado. E Deus já utilizava isso há milênios atrás, quando deu o Apocalipse, quando Jesus deu o Apocalipse. O Apocalipse ele tem uma linha do tempo, ele tem uma organização, mas Deus ele tem um padrão de revelação que é de voltar para acrescentar detalhes. Deus sempre trabalha assim. Ele vai falar um determinado assunto, e depois ele vai seguir em frente, revelando, só que quando ele segue em frente, quando vem o outro assunto, ele vai estar acrescentando detalhes no assunto anterior. Só que ele também vai voltar na história e ao mesmo tempo pode contar o que vai acontecer no futuro. Essa é a linha do tempo que Deus estabelece no livro de Apocalipse. Olha para a criação de Deus. São 7 dias. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aí você vai ver que Deus conta resumidamente o que ele fez em cada dia. Vem o 7º dia, que é o dia do descanso, está escrito que Deus descansou, terminou a sua obra, separou o 7º dia, porque santificou esse 7º dia, separou ele dos demais. Só que depois você vai ver que, por exemplo, em Gênesis 2, muda o capítulo, mas não mudou a história é a mesma. Você vai ver Deus falando coisas que ocorreram no 6º dia, contando detalhes da criação do homem. Deus falou no 6º dia, criou o homem e a mulher, deu a lei para eles, se multiplicar, né? Dominar sobre as aves do céu, sobre tudo que se rasteja na terra, sobre os peixes do mar, resumidamente. E aí veio o 7º dia. Depois Deus voltou na história para dar um zoom no 6º dia. Esse método de revelação vai ser amplificado nos profetas. Vai aparecer frequentemente no profeta Daniel e nos demais profetas também. E principalmente no livro de Apocalipse. Porque é um livro selado de 7 selos, escrito por dentro e por fora. Por que essa ideia? Deus ele é muito didático, mas também muito dinâmico. Ele organizou as ideias de uma maneira que fique fácil para a gente memorizar e que fique fácil para a gente visualizar a história da humanidade. Dentro desse livro selado de 7 selos, tem 7 trombetas. E na última trombeta tem 7 taças.
Então você vai ter um livro selado de 7 selos, que contém 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Esse livro é maravilhoso. Não tem o livrinho que João comeu e começou a profetizar? É esse livrinho que ele comeu. O livrinho aberto é esse livro. Você vai entender isso no decorrer do vídeo. Comer o livrinho aberto de 7 selos significa estudar muito a profecia para começar a profetizar. Significa comer o livro do profeta Daniel, significa comer, devorar a lei e os profetas, porque esse livro selado de 7 selos é um resumão da história da humanidade. Só que tem um tempo determinado para que os eventos desse livro comecem a acontecer. Você sabe que existe divergência em todos os pontos da palavra de Deus. Tem pessoas que interpretam diferente, tem pessoas que interpretam baseado na história, olhando daqui para trás. A história ela é muito importante. Tem algumas coisas na palavra de Deus que Deus nos induz a estudar a história. Só que a base para se interpretar o livro 100%, para você ter certeza naquilo que você está falando, não consiste na história. Consiste nas profecias. Isso quer dizer que eu dependo das profecias da Bíblia para interpretar corretamente as coisas do Apocalipse. Em Apocalipse 1 você vai ver uma menorá, o mistério das 7 igrejas. Sobre isso tem muito o que falar, não é o estudo do vídeo hoje, mas quando eu quero entender o que Jesus estava falando sobre o mistério dos 7 castiçais, que é as 7 igrejas, será que é só isso? O mistério dos 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas que estavam na mão dele são os anjos das 7 igrejas. Consiste nisso o mistério? Isso que Jesus falou foi uma grande chave para você receber a revelação que está escondida nos profetas. Se eu quiser entender sobre aquela menorá, eu vou precisar de 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou precisar recorrer ao livro da lei. É lá que se originou o assunto da menorá. Segundo ponto, eu vou ter que recorrer a Zacarias, porque o assunto da menorá aparece em Zacarias relacionado com as 2 oliveiras, com as 2 testemunhas que também vai aparecer em Apocalipse. Ou seja, visões do profeta Daniel conectadas com as visões de Zacarias. E o terceiro ponto, eu também vou ter que recorrer a Isaías 11. Deve ter outros pontos, com certeza, mas eu escolhi esses 3 para dar um exemplo. Os 4 cavalos de Apocalipse, os 4 cavaleiros, cada um com seus detalhes, com as suas características, mas esse assunto não se originou em Apocalipse. Aonde que aparecem esses 4 cavalos? Eles aparecem no livro do profeta Zacarias. Então, o livro de Apocalipse, ele está me induzindo a recorrer o livro do profeta Zacarias para estudar as visões de Zacarias relacionadas com as visões de João. Ou seja, em Apocalipse vai estar mesclando, conectando as visões de Daniel, as visões de Zacarias e as visões de João. João está tendo visões que o profeta Daniel teve primeiro. João está tendo visões que o profeta Zacarias teve primeiro. E Deus está dando visões para João, mostrando que as visões de Zacarias e de Daniel estão misturadas. Em Daniel capítulo 11, vai aparecer os 2 ungidos de Deus, as 2 oliveiras, e vai aparecer aquele verso idêntico que está em Zacarias. Essas são as minhas 2 oliveiras, os meus 2 ungidos, que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. Lá em Zacarias, esses 2 ungidos, essas 2 oliveiras, elas vertem azeite de ouro e alimenta aqueles 7 castiçais, que é a menorá. Em Apocalipse está como as 7 igrejas. Então, se eu recorrer aos profetas para interpretar pelo menos os 4 primeiros selos, eu jamais vou conseguir colocar esses selos no passado. Eu jamais vou colocar o primeiro selo como sendo aberto por Jesus no passado. Eu já interpretei que esse primeiro cavalo é Cristo. Por que eu interpretei? Porque eu olhei para as coisas que estão escritas somente em Apocalipse. Saiu vencendo e para vencer. É Cristo. Então, ele que abriu o livro selado de 7 selos. Bom, ele abriu o livro e ele, ao mesmo tempo, ele é o cavaleiro. Ele abre o livro lá no céu e ele é o cavaleiro na terra. Estranho, né? Mas eu já interpretei assim. Mas quando eu vou em Zacarias, não tem como permanecer com essa interpretação. Se você coloca o primeiro cavaleiro no passado como sendo Cristo, você tira tudo isso daqui de sincronia. Porque Deus sincronizou todas essas coisas. Os 7 selos, as 7 trombetas, os últimos 7 anos da última semana profética, das 70 semanas do profeta Daniel, estão conectados. Sabe o que mais confunde os irmãos? É o seguinte,
No sexto selo, o sol se escurece, a lua se torna em sangue e as estrelas do céu caem sobre a terra. Isso é o que está no sexto selo. E aí o que diz no sexto selo? Houve um grande terremoto, depois eu vou estar lendo, né? Eu vou estar citando agora. Houve um grande terremoto, o sol se escureceu, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, e aí usa a figura da figueira. Assim como a figueira, abalada pelo vento, deixa cair os seus figos verdes. Aí todos os homens se escondem nas rochas. Olha, essas coisas tem nos profetas. E, sabe, tanto grandes e pequenos, e eles falam, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que habita no trono e da ira do Cordeiro. Qual é o tempo da ira? Sexto selo. Escondei-nos da face, ou seja, está vindo. E se eles afirmam, escondei-nos da face daquele que habita no trono e da ira do Cordeiro, então quer dizer que eles ouviram pregações das testemunhas de Cristo, afirmando que isso iria acontecer. O sexto selo bate com Mateus 24. Cristo falou que após a grande tribulação referida, os sinais do céu serão abalados e todos iriam ver o sinal do Filho do Homem no céu, vindo nas nuvens com poder e glória, com seus santos anjos. É a vinda de Cristo. Se Cristo está vindo no sexto selo, e as 7 trombetas começam a tocar só no sétimo selo, como que fica isso? Baseado nesse entendimento, muitas pessoas acham que Cristo vai vir arrebatar a igreja secretamente e aí começa a tocar trombetas. Tem até louvores falando que quando tocar a primeira trombeta, eu já não quero estar aqui na terra. Aí vai narrando trombeta por trombeta. Só que quando você vai estudar a última trombeta, a sétima, que é a última, você vai ver a descrição da vinda de Cristo. Ninguém pode desconectar a vinda de Cristo com a última trombeta. Eu vou estar lendo ela e vou estar explicando ela. Paulo fala que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos, é no ressoar da última trombeta. Mas sabe o que os irmãos dizem? Eles dizem que Paulo não tinha Apocalipse e a última trombeta que Paulo fala não tem nada a ver com a última trombeta de Apocalipse. Isso é prova evidente que esses irmãos não estudam as festas, não conhecem o ministério das trombetas, o dia da expiação, que antecede a festa dos tabernáculos. Paulo não precisava de Apocalipse para afirmar a vinda de Cristo na última trombeta. Ele já tirou isso das festas. Foi Deus que distribuiu as suas informações, os seus eventos que ele estabeleceu em 7 trombetas e quis que coincidisse a última trombeta com a vinda de Cristo, batendo com a última trombeta que Paulo tirou das festas, já que o ministério das festas, eles são proféticos e fala a respeito do futuro. Então pensa bem, com um pouquinho de lógica, raciocínio lógico, você vai olhar para a última trombeta e vai enxergar a vinda de Cristo, através de muitos detalhes. Se Cristo está vindo na 7ª trombeta, se é que você entende isso, se não entendeu, tem que entender, você não pode fugir disso. Se você entender que Cristo vem na última trombeta, como que Cristo vai estar vindo no 6º selo, sendo que é só no 7º selo que é dado 7 trombetas para 7 anjos? Lembra que eu falei para você do método de revelação de Deus? O 7º selo é o que mais revela, assim como a 7ª trombeta é a que mais revela. Dentro do 7º selo estão as 7 trombetas, mas também está tudo o que está para frente de Apocalipse. As bestas, os eventos que vão se desenrolar, a grande meretriz, a queda da grande Babilônia, tudo isso está no 7º selo. Todos os eventos de Apocalipse se encontram no último selo. Só que Deus, como é muito sábio, muito inteligente e dinâmico, ele aproveitou o 7º selo para revelar detalhes no que estava acontecendo nos selos anteriores. O que aconteceu na Terra para que fosse possível o céu se enrolar como um pergaminho? Eu até esqueci de citar isso no 6º selo. O sol se escurecer, a lua se tornar em sangue, as estrelas do céu caírem sobre a terra. O que aconteceu no mundo? O 7º selo vem para revelar. Já estavam tocando trombetas. Até aqui é o 6º selo. O 7º selo está aqui embaixo, distribuído em 7 trombetas. O 7º selo veio para revelar com mais detalhes o que estava acontecendo nos selos anteriores. As trombetas elas vão estar mais ou menos alinhadas com os selos. Você consegue tirar isso da leitura e principalmente se você prestar atenção na última semana do profeta Daniel. Deus não deixou a última semana do profeta Daniel para o fim, para o tempo do fim? Quem entende que a última semana se cumpriu no tempo de Cristo, perdeu toda a revelação da palavra. Porque eu não preciso mais ler os profetas
profeticamente. Como a última semana ficou para o final, Deus deixou uma leitura profética da última semana em todos os profetas. Como a semana 69 veio, deu a morte de Cristo, e a última semana não chegou, criou-se um mistério. E esse mistério está sendo explicado em Apocalipse 10. Por isso que em Apocalipse 11 vai aparecer números como 1260 dias, 3 dias e meio. Isso é incrível. Eu não consigo ter uma boa consciência crendo que as 70 semanas se cumpriu no passado e olhar para Apocalipse vendo números como 1260 dias, 3 dias e meio e converter tudo isso para 1260 anos. Apocalipse 13, que está em paralelo com Daniel 7, 3 tempos e meio, com 42 meses. Apocalipse 13 está explicando detalhes de Apocalipse 12, que também está explicando detalhes de Apocalipse 11. Apocalipse 13 está explicando Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 tem uma besta que se levanta do abismo. Em Apocalipse 13 tem a besta se levantando do abismo. Só que ali diz mar. Mas é o abismo, não pode ter 2 bestas se levantando ao mesmo tempo. Apocalipse 17 está explicando Apocalipse 13. Não tem como não enxergar isso. Só que o Apocalipse 13 está explicando Apocalipse 12, 11, e como Deus criou esse paralelo, essa linha do tempo também, você consegue levar isso para Daniel 7. E quando você faz isso, você recebe muita revelação. Voltando a falar um pouquinho do livro selado de 7 selos, mais focado nele, você tem que olhar para o tempo no qual Jesus recebe a autoridade de poder abrir os selos. Os selos foram abertos em Apocalipse, foram abertos para nos revelar as coisas que estão nos selos, o que há de acontecer, mas o tempo dos acontecimentos não é no tempo que ele está abrindo. Se você falar, Jesus já abriu os selos, já abriu um por um, então o 7º selo já foi aberto, tudo já foi cumprido. Estamos no milênio agora. Ou seja, não tem cabimento. Ele abriu para nos revelar o que tem em cada selo. Mas os acontecimentos, aí você vai precisar estudar o livro. Por isso que João comeu. Se você lê o livro do profeta Abacuque, faça isso. Deus vai te dar 100% de certeza o tempo do 4º selo no livro do profeta Abacuque. Mas o profeta Abacuque, ele faz uma pergunta no início do seu livro. Uma pergunta porque ele estava vendo violência, estava tudo um caos. E Abacuque fala, Senhor, por que você me faz ver essas coisas? Quando isso vai ter fim? E questionou a Deus. E ali ele citou algumas das coisas que estavam acontecendo. E aí, irmãos, Deus vai responder para o profeta Abacuque através de uma visão. Deus vai dar uma visão para ele que vai se conectar com a visão de Daniel 8. Do chifre pequeno. Não tem como não lembrar. E você vai ver ali claramente de um homem que junta as nações para si, um homem que faz violência às nações, e vai estar mostrando que a morte e o inferno seguem esse homem, estão com esse homem. Como eu já fiz um áudio falando sobre esse profeta, quando eu gravei através de um áudio, através do celular e enviei para o grupo. Aí eu fiz uma edição no áudio e postei no canal. Você pode ouvir aquele áudio que vai ter mais detalhe. Eu fiz uma leitura bem ampla do profeta. Eu vou dar apenas um resumão para você ver. Esses profetas menores, você tem que prestar atenção no início do profeta, porque Deus vai estar revelando muito. Você vai ter que conectar os pontos. Presta atenção no início e no fim. Por exemplo, o profeta Joel. No profeta Joel, Deus vai iniciar o profeta com uma grande revelação. Deus vai fazer uma pergunta-chave. Vai falar, aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Façam que os seus filhos conheçam isso, e os filhos aos filhos, e essa geração a outra. Ou seja, a pregação que está contida no livro do profeta Joel, os eventos que Deus falou que não aconteceu, vão se desenrolar no tempo do fim. E quem vai estar pregando esses eventos são as 2 testemunhas. Por isso que Deus fala, aconteceu isso por acaso antes? Aconteceu nos seus dias? Aconteceu nos dias dos vossos pais? Então que uma geração pregue para outra, que os filhos preguem para os filhos e os filhos para os filhos, e isso até chegar ao tempo do fim. Ou seja, é já uma chave, já começa o profeta com uma tremenda revelação. Semelhantemente, acontece com Abacuque. Olha só, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Já começou com uma pergunta, né? Até quando, Senhor? Aí ele vai falar, não vou ler tudo, vou só resumir. Ele vai falar o que estava acontecendo. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo
e a justiça é torcida. Aí Deus vai responder o profeta Abacuque. Ele vai explicar o porquê que Deus permitiu ele ver todas essas coisas. Porque Deus ia dar uma visão para ele, na qual Deus ia trabalhar nesse contexto histórico, projetando um contexto profético. Esse é o grande problema dos irmãos, não olharem para o contexto histórico. Deus trabalha com contexto histórico. Presta atenção nisso que eu vou falar. Se pela palavra de Deus você não converter contextos históricos em profecias, Deus vai permitir que pela palavra dele você converta profecias em contextos históricos. Ou seja, você vai olhar para o livro do profeta Daniel, para o capítulo 8, tempo da Grécia, vai falar que a visão se cumpriu no tempo de Antíoco Epífanes e fecha o livro do profeta Daniel. Ou seja, converteu uma profecia em contexto histórico, usando a própria palavra de Deus. Semelhantemente com o Apocalipse. Tem pessoas que falam que os cavalos já aconteceram. Falam, nós estamos no 6º selo. Aqui, ó. Estamos no 6º selo. Isso é notório. Quando eu vejo isso, eu me entristeço. Porque eu vejo que a pessoa não lê os profetas. Lê blog. Passa nos canais do YouTube, gasta maior tempo assistindo o vídeo, mas não lê os profetas. Porque é difícil de entender. É uma linguagem... Até ler tudo, demora muito. No blog tá tudo mastigadinho. Olha o seu vídeo, Luiz. É tudo mastigadinho, é mais fácil assistir. Se você assistir meus vídeos e não ler os profetas, você não vai confirmar o que eu estou dizendo. Você vai achar interessante, mas e se eu estiver falando coisa errada? Como você vai confirmar? Aí no capítulo 2, Deus vai dar uma visão para o profeta Abacuque, e olha só o estilo da visão. Eu vou ler, eu vou entrar nos selos aqui. Só que eu estou mostrando que Deus vai dar 100% de certeza o 4º selo no profeta Abacuque. De maneira que Deus já vai te sincronizar no tempo. Se Jesus é o primeiro cavaleiro, em que tempo da história está o segundo? Ah, Luiz, o segundo são guerras. Sempre acontece guerra no mundo. E o terceiro é fome. Sempre existe fome no mundo. E o 4º cavaleiro é a morte e o inferno. A morte e o inferno sempre está presente no mundo. O 5º selo é as almas das testemunhas de Jesus. Sempre continuam morrendo. E nós estamos agora esperando o 6º selo. Porque o sol não se escureceu, a lua não se tornou sangue e as estrelas do céu não caíram. Ou seja, você simplificou de uma maneira tal a revelação que acabou perdendo a revelação. Você não foi em Zacarias. Isso daqui está em Zacarias. As visões de Zacarias se espalham nas gerações? Ou é para o tempo do fim? Você não foi em Abacuque. Abacuque está falando desse personagem? Eu estou falando assim, irmãos, porque eu já interpretei errado. E eu já ensinei errado. Mas eu estou corrigindo agora. Eu me deixei ser corrigido por pessoas que começaram depois de mim. Deus sempre trabalhou comigo assim. Pessoas que entraram no meu canal, ficaram maravilhadas com os estudos, aprenderam coisas novas, humildemente fizeram perguntas para mim, elas mudaram o jeito que criam. Só que depois, elas vieram com informações para mim, mostrando que em alguns pontos eu estava errado. Algumas vezes eu fui na palavra e reprovei. Falei, não, está errado o que você está mostrando, por isso, por isso, por isso. Mas algumas vezes eu fui na palavra e eu fiquei preso, sabe? E eu falei, não é possível, isso realmente está fazendo sentido. Agora eu vou ter que reconhecer esse erro. Já ensinei, já gravei vídeo. Mas isso era porque eu pedia para Deus. Eu falava para Deus que eu não queria ensinar a palavra dele errado. É claro que Deus gosta de ver esse desejo no seu coração. Não quero ensinar errado a sua palavra. Mas para isso você vai ter que estudar a palavra. Não adianta orar e pedir isso para Deus e não se aprofundar na palavra. A gente está sujeito a erros, ensinar de maneira errada. Mas a gente tem que estar sujeito também a correções. Aí sim Deus te agrada. Aí Deus te revela. Aí Deus te acrescenta. Então quando eu olhei certas coisas que os irmãos me falaram, eu falei, nossa, eu vou ter que consertar isso daqui. E uma delas é o cavalo branco. Eu pensava que o cavalo branco falava a respeito de Cristo. E eu ensinava de uma maneira que faz sentido. Eu falava que o cavalo branco é o Evangelho. Por rejeitarem o Evangelho, vem guerra no mundo. E por consequência da guerra vem fome. E por causa da fome reina a morte e o inferno. Ou seja, vai fazendo sentido. Só que eu não estava usando o profeta Zacarias, onde aparecem esses cavalos. Eu não estava usando o profeta Daniel junto com Zacarias. Estava me faltando peças. Então é por isso que eu falo assim, para que você não continue ensinando errado. Você é humilde? Se você assistir esse vídeo até o fim e você reconhecer que está errado, conserte o erro para ensinar corretamente. Porque as coisas que eu vou mostrar nesse vídeo são excelentes.
Os pontos se conectam perfeitamente. Lembra, no capítulo 1, Abacuque falou: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar para o Senhor? Eu vou falar: Senhor, violência. E o Senhor não vai fazer nada. Olha só, a lei é torcida. O injusto cerca o justo. O ímpio perverte a tua palavra, a tua lei. Olha o que está acontecendo. Até quando, Senhor? Aí no capítulo 2, olha o que diz: eu vou me pôr na torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele vai dar sobre a minha queixa. Abacuque foi buscar a Deus. Ele falou: eu vou vigiar, eu vou buscar a Deus para ver o que Ele vai me responder da minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: olha que tremendo, escreve a visão, grava ela em tábuas, para até que passe correndo possa ler. Olha só, é tão importante essa resposta de Deus que vai vir através de uma visão, que Deus falou: escreve em tábuas com letras grandes. Aquele que vai passar correndo vai conseguir ler a visão, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado e se apressa para o fim e não falhará. Presta atenção, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. A visão que ele vai narrar. Essa visão é para um tempo determinado. E aqui é a palavra moed, a mesma palavra que está em Daniel 8. Daniel, essa visão é para o tempo determinado do fim. É o chifre pequeno, que, como eu já expliquei no vídeo anterior, que você precisa assistir o vídeo anterior, falando do chifre pequeno, eu falo dos dois chifres pequenos, são o mesmo personagem ao mesmo tempo, está aqui. Um zoom na história. O profeta Abacuque só tem 3 capítulos, mas é espetacular, porque a visão se apressa para cumprir-se no tempo determinado do fim. Não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esse mesmo texto foi usado pelo escritor de Hebreus falando de Cristo. Espera mais um pouquinho que ele vem, ele não vai tardar. O escritor de Hebreus falou isso. É claro que ele não se focou em dar ensinos de escatologia ali na carta, que ele tinha que tratar de um assunto que estava ocorrendo com os hebreus. Mas olha só, ele catou esse verso daqui, mas não descontextualizou o texto. Ele sabia o que estava falando aqui, sabia que estava falando do chifre pequeno. E a visão é para um tempo determinado do fim, para um moed, palavra que é usada em Levítico 23 para falar dos tempos determinados, falando das festas. Ou seja, o anticristo vai se manifestar quando as festas proféticas, as últimas festas proféticas estiverem ocorrendo. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nela, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão, o justo viverá pela fé, ela se conecta muito mais, na verdade, da expressão que quer dizer, a gente usa ela, né? O justo viverá pela fé, mas isso daqui está relacionado com a manifestação do anticristo. Quando ele estiver para se manifestar, porque vai ter besta, vai ter falso profeta, vai ter confusão, vai ter guerra, vai ter conflito, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quem ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos? Esse cuja boca se escancara como um sepulcro. O chifre pequeno tem olhos como de homem e uma boca arrogante, e ele está sob o domínio de 10 nações poderosíssimas. E essas nações vão ser reveladas pelas cores dos 4 ventos do céu, desses 4 cavaleiros. E aqui diz, vou ler de novo: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. Clicando nessa palavra, eu estou com o aplicativo de hebraico. Clicando nessa palavra sepulcro, está escrito Sheol, que é inferno. Aí o tradutor, ou o copista, dificulta para a gente e coloca sepulcro, cuja boca se escancara como um inferno e é como a morte que não se farta. Ou seja, ele abre a boca e o que acontece? É um inferno. E é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega os povos. Através da sua boca,
através de alianças. E olha o que ele faz, porque diz que a morte não se farta. Ou seja, a morte e o inferno estão perseguindo esse personagem. Está falando 100% do quarto selo de Apocalipse. Um cavaleiro cuja morte e o inferno segue ele. Verso 8. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, com transgressão da lei. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações trabalhem para o fogo e os povos se afatiguem em vão? Porque vai ser tudo destruído. Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Por que nós vamos se apegar a coisas deste mundo? Por que nós vamos gastar nosso tempo e inteligência nesse mundo? Não estou falando que não tem que trabalhar, não estou falando que não tem que estudar, mas o nosso tempo, nossa inteligência tem que ser gastada com o reino dos céus, com o reino eterno. Tudo o que você está vendo é passageiro, mas o que você não está vendo, isso é eterno. Verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Vai ser tudo destruído, mas a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Avançando, eu disse que eu vou dar um resumão do profeta. No capítulo 3, vai ter uma oração do profeta em forma de cântico. Ou seja, nesse profeta você vai ter ele clamando e fazendo perguntas. Você vai ter Deus respondendo ele através de uma visão que nos liga com o profeta Daniel 100%. Isso eu falo sem medo de errar. Visão determinada para o tempo do fim, um homem que junta para si as nações, cuja morte e o inferno estão seguindo ele, cujo homem vai ser destruído pela glória de Deus, é o chifre pequeno. E a gente sabe que o chifre pequeno se manifesta com poder e prodígios de Satanás na metade da semana. Ele vai estar agindo antes, fazendo aliança antes, e nós vamos reconhecer até antes de que se inicie a última semana. Oração tem pessoas até falando que é o Erdogan. Muito cedo para falar isso, né? O Erdogan está cumprindo as características do anticristo? Não está. Está na Turquia, onde está o trono de Satanás, etc, 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 mas as características do anticristo narrada em Daniel 8 e explicada em Daniel 11, ele está cumprindo? Ele ainda não está cumprindo, mas é um candidato. Eu creio que ele não pode ser o anticristo agora, porque está profetizado que a igreja vai conhecer as maravilhas de Deus para poder profetizar. A igreja conhece as duas casas de Israel? A igreja, na sua totalidade, pelo menos 50%, vai, conhece o ministério das festas? Conhece sobre Gog e Magog? Se não conhece nem sobre as duas casas de Israel, como vai se manifestar o anticristo? Como que o povo de Deus vai ser cheio do poder para profetizar as maravilhas? As duas testemunhas estão preparadas? Jesus falou que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim. E logo em seguida ele fala do abominável da desolação. Ou seja, Daniel 8. Jesus não está apontando para contexto histórico, não está apontando para Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes é uma figura, mas Jesus está apontando para profecias do tempo do fim. Para o chifre pequeno de Daniel 8, que é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Jesus fala, lê e entenda. Ele apelou para o profeta Daniel. Assim como falado para o profeta Daniel, filho do homem, entenda. É necessário que você entenda. Entenda, filho do homem. Então o anticristo se manifesta na metade da semana. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele diz, em forma de cântico, aviva a tua obra, ó Senhor, cantando. No decorrer dos anos. A palavra decorrer aqui, que eu estou lendo nessa tradução, é a palavra meio dos anos. Pode ver que em algumas traduções vai estar escrito no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra da misericórdia. Lembra que a visão do profeta Daniel é para o tempo determinado do fim? Abacuque 2, chifre pequeno, homem que tem boca arrogante, junta para si as nações, a morte e o inferno segue ele. Aqui diz, Senhor, aviva as tuas obras no meio dos anos. Que anos é esse, se está falando do profeta Daniel? É a metade da semana. Na tua ira, lembra da misericórdia. A visão de Daniel 8 é para o último tempo da ira. O tempo da ira está onde? No sexto selo. Na ira de Deus e do Cordeiro. O tempo da ira também está na sétima trombeta. Por isso que eu coloquei aqui, filho do homem,
vindo no sexto selo, Filho do Homem vindo na sétima trombeta. E eu vou explicar para vocês o que tem a ver o sexto selo com a sétima trombeta. Aliás, eu já expliquei. Se você é um bom entendedor, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer antes. Aí o profeta fala: Senhor, tenho ouvido as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos faz com que ela seja conhecida, e lembra da tua misericórdia na ira. Verso 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Quando eu falo para alguns irmãos lerem o profeta Abacuque, para eles entenderem o tempo do quarto selo, eles leem o profeta Abacuque, desconecta tudo isso que eu acabei de falar e se detém nesse único verso. Ou seja, é como se eu fizesse uma edição no profeta Abacuque, eu recorto tudo e cato para mim só o verso 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passa torrentes de águas e tal. Ou seja, ele fala aqui, está falando de Jesus que tem um arco. E esse arco não é um arco de guerra, é um arco celeste que está sobre a cabeça dele. Como assim? Esqueceu de tudo que foi o que leu antes? Esqueceu de tudo que eu falei? Esse é o único verso do profeta que não tem nada a ver com o cavaleiro branco aqui. Aonde? Então, irmãos, tem que usar o bom senso. Espírito de profecia também. Raciocínio lógico pode ser também. Olha o que foi lido antes. Deus está dando aqui para você o tempo do quarto selo. Se você não quiser receber isso, o que se pode fazer? Aqui está falando de Temã, dos netos de Esaú, os filhos de Esaú, né? Está falando do Monte Parã, onde Ismael foi e habitou com as 12 tribos. E sua mulher tomou uma esposa egípcia para casar com ele. Está falando de Edom e Ismael aqui. Edom, após ter rejeitado o direito de primogenitura, foi e se uniu com Ismael, nascido da carne, perseguidor do filho da livre. E ainda tomou filhos da mulher de Canaã, que foi amaldiçoado, e os seus filhos nasceram na terra de Canaã. Em Apocalipse 19, Deus está vindo da terra de Edom, cujas vestes foram salpicadas de sangue. Isaías 63 fala que ele vem de Edom. Os profetas falam que Deus tem sacrifício na terra de Edom. Em Obadias, o nome Edom é falado para apresentar o reino do anticristo. E ali está falando explicitamente que o reino de Edom é uma palavra simbólica. O reino de Edom é um rei, um chifre pequeno. Rei é chifre, né? Profeticamente. Que era pequeno e se engrandeceu. E Deus fala, ainda que você coloque o seu trono lá nas estrelas do céu, de lá eu te derrubo. Isso está em Daniel 8. Entendeu, irmãos? Deus está te dando pelos profetas o tempo dos selos. Ainda mais quando você vai em Zacarias, você vai encontrar o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto. E aqui onde está de cor verde, que na nossa Bíblia está traduzido de maneira errada, de cor amarela, lá em Zacarias vai estar baios, meio colorido, sabe? Mas as visões de Zacarias é para o tempo do fim. Eu vou ler o profeta Zacarias, vamos direto para o profeta Zacarias e nós vamos entender. O que eu posso explicar, eu vou explicar. O que eu não consigo explicar, ainda estou meditando, eu vou deixar aí a dica para vocês. Se vocês puderem ajudar com alguma informação, né, a gente pode somar as ideias. Olha só, outra vez levantei os olhos e vi, visão de Zacarias. E eis 4 carros que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. A palavra vermelho aqui é a palavra Adom, vermelho ruivo, que nos lembra Edom. Lembra que Edom, ele era Adom de Jacó? Olha, tem uma maravilha muito grande aqui que não vai dar para explicar tudo. Mas aqui essa palavra que está cavalos vermelhos, a primeira vez que aparece essa palavra foi relacionada com Edom, com Esaú. Lembra quando ele quis aquele guisado vermelho e por querer aquilo vendeu o seu direito de primogenitura? E desprezou? É aqui, a primeira vez que aparece a palavra é lá. No segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor,
O que é isso? O anjo me respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor Deus de toda a terra. O que eu não consegui entender ainda? Os 2 montes de bronze. Eu sei que bronze faz uma menção ao reino da Grécia e também faz menção a juízo. Bronze é usado como juízo na Bíblia, mas é mais usado para falar do reino da Grécia, dos filhos de Javã. Mas por que 2 montes? Será que tem alguma coisa a ver com as coxas da estátua? Porque as coxas eram de bronze, eram 2. Bom, não sei, eu não consegui conectar isso daí. Se vocês conseguirem, aí vocês deixam aí no comentário para eu ler e para a gente somar as ideias. Mas o que eu consegui somar, e eu posso adiantar para vocês, é que está falando que esses cavaleiros são os 4 ventos do céu. O que é os 4 ventos do céu? A gente tem que ir na Bíblia, né? Os 4 ventos do céu aparecem em Daniel capítulo 7. Em Daniel 7 diz assim: no 1º ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve sonhos e visões, mas na verdade é visões da sua cabeça, né? Quando estava no seu leito. Ele escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Aí se levantaram 4 animais. A visão literal é que os ventos sopravam e agitava o grande mar. E daí se levantavam os animais, que são impérios, são reinos. No capítulo 8, os 4 chifres de Javã, da Grécia, eles vão para os 4 ventos do céu. O que significaria isso? Em Daniel 11, que é a explicação do capítulo 8, no verso 3 diz o seguinte: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio. Está explicando sobre o chifre grande. Entre o chifre grande e o chifre pequeno tem 4 chifres. Fará o que lhe aprouver, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Alguns irmãos entendem que aqui está falando só de direções. Por exemplo, os 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cada um dominou uma região. Seleucidas conquistou a Síria, de onde, no contexto histórico, saiu Antíoco Epífanes e profanou o santuário de Deus. Por exemplo, Deus estaria dando a região, a localização da onde sai o anticristo, através desse evento histórico. E no profético também. Mas quando você recorre a outros textos da palavra de Deus, por exemplo, Deus não está falando somente de regiões. É claro que ele está falando também de regiões, mas os 4 ventos do céu está falando, na verdade, de guerra, de espada, de conflitos, de fome. Sabe por quê? Porque os 4 ventos do céu combatiam o grande mar. O mar são as nações. Tem vários versos para isso, não precisa de eu ler porque já é bem conhecido isso. Quando há combate entre as nações ficam agitadas, os reinos começam a guerrear, sempre se destaca um império. Nabucodonosor, por exemplo, chegou no seu poder de tanto batalhar. Combatia contra a Síria contra a Babilônia contra a Síria. E aí chegou um tempo que ele se levantou, ele se destacou sobre as nações. Depois chegou o tempo da Pérsia, dos Medos e dos Persas, até que veio o tempo da Grécia, até que depois veio o tempo de Roma, sempre através de guerras, de espada, de fome. Olha só um texto que está em Jeremias, importantíssimo. Jeremias 49, verso 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão. Elão é descendente de Sem, certo? Aí diz assim, a palavra veio acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e espalharei para todos estes ventos. Olha o significado disso. Não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Está falando de vários lugares, né? Mas olha só. E farei que Elão desfaleça diante dos seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre Elão o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e o príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei o cativeiro de Elão, diz o Senhor. Quando Daniel teve a visão, ele estava em Elão. Elão, no contexto histórico, é uma região ali que estava perto dos Medo-Persas. A antiga Pérsia hoje é o atual Irã. Está vendo como as coisas vão se encaixando? Por que Deus deu a visão para Daniel quando ele estava em Elão? Daniel 8 diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que eu vi no princípio.
E na visão que eu tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. E conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. E aí ele vai ver os Medos, Madai e Javã brigando um com o outro, a Pérsia e a Grécia. E essa visão é para o tempo determinado do fim. Entende por que Deus deu a visão para ele e fez com que ele entendesse que ele estava em Elão? E lá em Zacarias fala que os 4 ventos do céu são esses cavaleiros. Ou seja, no primeiro você está vendo que ele tem um arco. É Cristo porque saiu vencendo e para vencer? Ele saiu vencendo e para vencer. Por que vencendo? O anticristo diz que ele é próspero em tudo que faz. Ele sai vencendo, vai até vencer os santos. E saiu para vencer. O objetivo dele é vencer. Não diz que ele saiu vencedor. Ele saiu vencendo e para vencer, com o objetivo de vencer. Foi-lhe dado uma coroa, não diz nem que é de ouro. Cristo está com uma coroa de ouro cheia de diademas. Logo depois, você vai ver um cavalo vermelho que tem uma grande espada na mão. Foi dado a tirar a paz da terra. Ué, a terra tem paz, por acaso? Foi dado a tirar a paz da terra. Essa paz é o sentido de guerra, de conflitos. Igual, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial existiam guerras, só que eram guerras mínimas. Agora a Primeira Guerra Mundial tirou a paz da terra, assim como a Segunda. E assim também vai ser a Terceira Guerra Mundial. Foi dado tirar a paz da terra. E por consequência de guerras, vai ter fome, aonde sim as pessoas não vão poder comprar e nem vender. Porque vai precisar de um sistema. E se o anticristo vai estar ali com o poder, ele vai bolar um esquema de marcar as pessoas, para que elas não possam nem comprar e nem vender. Aqui você está vendo os 4 ventos do céu. Ou seja, Deus está falando de localizações, mas está falando muito mais de fome, de guerra, de espada. O anticristo ele vai fazer aliança de paz. Ele não vai vir fazendo guerra. Ele vai fazer paz também. Guerra vai ser para os opositores. Vai haver conflitos. Só que a aliança dele que ele faz é paz com quem faz aliança com ele, não é guerra. Só que ele vai causar destruições na terra. Lembra de Abacuque? Que a gente viu? Lembra de Daniel 8? Que ele é entendido em intrigas? Lembra de Daniel 7? Ele tem 10 nações, mas para ele conquistar 10, primeiro ele derruba 3. 3 chifres são arrancados. Isso quer dizer que 3 chifres, 3 reinos, vão se opor contra ele. Mas ele vai humilhar esses 3 reinos e vai subjugar eles, pondo eles debaixo do seu poder. Não é que 3 chifres vão ser arrancados e vão ficar só 7. Porque lá em Apocalipse você está vendo 10. Quer dizer que 3 são arrancados, o poder dos reinos. Esses 3 reinos são arrancados, mas continua o lugar, ele não vai explodir o lugar. Ele não vai fazer desaparecer esse reino. Vai subjugar eles. E quando ele conseguir isso, pode ver lá que quando ele cresce, aí ele batalha contra 3 reinos, e esses 3 reinos caem para dar lugar a ele, aí sim ele chega na arrogância. Aí ele fica orgulhoso. E é interessante que Deus coloca cada um dos 4 seres viventes para chamar esses cavalos. Quer dizer que Deus tem autoridade sobre todas essas coisas. São ministros de Deus. Olha só que interessante. Por um lado, você vai ver Deus falando nos profetas, o meu intento é juntar as nações. Zacarias 14, Deus fala que ele vai juntar as nações contra Israel. Assim como lá em Ezequiel 38, 39, ele fala que ele que vai trazer Gog e Magog, vai pôr um anzol na boca e vai arrastar. É ele que faz isso. Mas por outro lado, você vê que é o chifre pequeno que junta as nações para si. Como a gente leu em Abacuque. Ele é o homem de alianças. Isso quer dizer que essas coisas acontecem debaixo do domínio de Deus. Tem os domínios dos reinos da terra. Acima está os principados e potestades nos lugares celestiais. O reino do diabo. Mas acima de tudo isso está Cristo no reino dos céus. No seu trono, dominando tudo. Permitindo que aconteça algumas coisas na terra para os seus objetivos se concluírem. Ele levanta um reino e através desse reino castiga outro reino. E depois ele castiga esse reino que começou a se engrandecer. Ele pegou e levantou a Síria. Deus levantou a Síria e subjugou todos os reinos da terra. E a Síria começou a se engrandecer. O rei Senaqueribe se colocou acima de todos os deuses do planeta Terra. E quis se colocar acima de Deus. Olha só a tipologia com o anticristo.
gente começou a blasfemar a Deus, e Deus não permitiu isso não. E Deus fala, como é que pode um martelo se gloriar contra aquele que bate? Deus fala, eu levantei a Síria para cumprir os meus propósitos, mas agora eu vou castigar ela porque ela se engrandece. Então esses cavaleiros cumprem os desígnios de Deus, cumprem os propósitos de Deus. Mas esse não é Cristo. Não pode ser Cristo porque um selo vai confirmar o outro. Vem o anticristo, faz aliança de paz, ele sai vencendo porque ele é próspero em tudo, vai até fazer batalha contra os santos e vai vencer. Foi-lhe dada uma coroa, lhe deram uma coroa. E depois vem guerra. Você pode até falar a cor do cavalo vermelho representa sangue. Pode, está relacionado. Depois vem o cavalo preto, fome, consequência das guerras. E depois vem a morte e o inferno. O que você está vendo na sua Bíblia de cor amarela, no grego é verde. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? O quarto selo é o chifre pequeno. É o inimigo já. Então, um selo vai confirmar o outro. Deus quer que você tenha confirmação do que você está interpretando. Se o quarto selo é o anticristo, então é a metade da semana. Tá vendo Deus te dando tempo? Se for a metade da semana, ele vai tirar o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Se é a metade da semana, as duas testemunhas já profetizaram por 1260 dias, se levantou a besta do abismo, ele, o chifre pequeno, e fez guerra contra os santos e prevaleceu. Saiu vencendo e para vencer. E se as duas testemunhas começam a ser mortas, você tem que saber quem são as duas testemunhas, Deus confirma isso no quinto selo. O que é o quinto selo? Vamos ler ele. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Profetas são mortos em todos os tempos, mas não está falando dos profetas. O quarto selo fala do anticristo. Quem é que mata as testemunhas de Cristo? Olha, elas foram mortas por causa do testemunho que sustentavam. São as testemunhas de Cristo. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos irmãos, seus conservos. Os que iriam ser mortos igualmente eles foram. Logo em seguida vem o sexto selo. E no decorrer desse sexto selo, você vai ver pessoas que vieram da grande tribulação, estavam com vestes brancas. Olha só, como que eu não vou entender isso? Se é verdade que o quarto selo é o anticristo, é a morte e o inferno, seguindo esse homem, então já é a metade da semana, e ele começa a matar as testemunhas de Jesus, que por causa do testemunho que elas dão, elas são mortas. Então está no decorrer da metade da semana, está seguindo em frente. Vem o sexto selo, aonde o sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas do céu caem. Igual Jesus falou, ainda aparece o esquema da figueira. Por que Deus quis relacionar as estrelas do céu caindo como uma figueira que é abalada pelo vento e deixa os figos cair? Por que tem que usar a figueira? Para nos lembrar de Mateus 24. Jesus falou, após a grande tribulação referida, os poderes do céu serão abalados, etc, etc, etc. Ele conta a parábola da figueira. Ou seja, um selo confirma o outro. O sexto selo está dando os tempos. Eu queria explicar também o porquê que a gente entende o sexto selo. O quarto selo, ele é chave por causa do profeta Abacuque. O sexto selo, ele também é chave porque aparece o sol, a lua e as estrelas. E Deus prometeu que o sol e a lua e as estrelas seriam para sinais, tempos determinados, dias e anos. Aonde apareceu o sol, a lua e as estrelas na palavra? Basicamente em quase todos os textos, Deus vai estar revelando os tempos. Nada melhor que Deus revelar os tempos, no sexto selo, está revelando a vinda de Cristo. Agora eu pergunto, como que vai começar a tocar trombeta se o céu se retirou como um pergaminho? O sol se escureceu, a lua se tornou em sangue e as estrelas caíram sobre a terra. Você já imaginou como a terra vai ser bombardeada? Como vai começar a tocar trombetas aí? O selo já está revelando, o sexto selo já está revelando que já estavam tocando trombetas.
Aí vem o sétimo selo para falar do dia da expiação, do juízo de Deus, de todas as coisas que vão se desenrolar, e Deus aproveita, volta um pouquinho na história para contar o que estava acontecendo no tempo dos selos. De maneira que as trombetas, elas vão dar um zoom no tempo dos selos. Através dos selos, Deus vai dar uma visão panorâmica. É aquela visão que você vê do helicóptero. Você está no helicóptero, você vê tudo certinho ali, você vê o que tem atrás do prédio, o que tem antes, depois. É aquela visão panorâmica. Você tem que ter essa visão. Mas só que você precisa também de estar embaixo para ver os detalhes. Quem está em cima não consegue ver o que está embaixo. Quem tem a melhor visão? Quem tem a visão panorâmica ou quem tem a visão dos pormenores? Quem tem a melhor visão, na verdade, é quem tem os dois tipos de visão. A panorâmica, através dos selos, e os pormenores, através das trombetas. E Deus ainda vai acrescentar mais detalhes. Por exemplo, se você quer saber o que está acontecendo com mais detalhes durante o toque das trombetas, você vai a Apocalipse 11, 12 e 13. Deus é incrível. Ele usa o Apocalipse 11, 12 e 13, aquela parte da besta, da metade da semana, para revelar com mais detalhes o que está acontecendo no tempo das trombetas. Também o tempo das trombetas revela com mais detalhes o que está acontecendo em Apocalipse 11, 12 e 13. Mas como o esquema das trombetas aparece primeiro e depois vem o Apocalipse 11, 12 e 13, então Deus está usando o Apocalipse 11, 12 e 13 para revelar detalhes do tempo das trombetas. Vamos ler o sexto selo. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira, abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho. Os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, foi pregado para eles que ia vir o tempo da ira, para eles se arrependerem, que tinha um Deus no céu assentado no trono. Quem pregou isso, se não foi as duas testemunhas? Elas profetizam durante 1260 dias. Ou seja, já passou aqui a metade da semana. E aí o verso 17 diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse texto está em Joel. Irmão, se eu for ir lá em Joel agora para ler esse texto, vai ficar difícil, sabe? Vai ficar muito difícil. Porque esse texto que está em Joel vai estar relacionado também com o vinho do lagar da ira de Deus, que vai nos levar para Apocalipse. Eu deixo isso para você fazer. Vai procurar aqui essa parte no profeta e olha que diz aqui, ó, no começo: o sol, a lua e as estrelas foram abalados. Isso aparece 3 vezes no profeta Joel, 2 vezes em Isaías, e vai estar falando que o sol vai se escurecer, a lua se tornar em sangue e as estrelas do céu vão cair. Isso vai aparecer 2 vezes em Isaías? Não, acho que vai aparecer 3 vezes em Isaías, porque em Isaías 11, na queda da Babilônia, também aparece isso. Você tem que alinhar todos os textos que mostram o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue e as estrelas do céu caindo, porque isso acontece uma vez só. Ou seja, se eu não me engano, em Isaías aparece 3 vezes, em Joel aparece 3 vezes, Jesus fala em Mateus 24 e volta a aparecer no sexto selo. Então é muito profundo. Deus está revelando muitas coisas através dessa visão panorâmica dos 7 selos. Deus está revelando no sexto selo que já tocaram trombetas. Tem que ter tocado as trombetas no sexto selo. Chegou o dia da ira. Não pode ignorar isso. Agora, sabe quando que é o tempo da ira? Vamos ler Apocalipse 11. Apocalipse 11, verso 15 diz: o 7º anjo tocou a trombeta, é a última, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados diante do seu trono, diante de Deus, eles se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não diz mais o que há de vir, porque ele veio. Porque assumiste o teu poder e passaste a reinar.
Em Daniel, fala que chega o tempo em que os santos começam a reinar só depois de 3 tempos e meio. Aqui acabou a última semana. No verso 18 diz, na verdade, as nações se enfureceram. Veio, porém, a tua ira, e o tempo determinado, se fosse por hebraico, aqui seria a palavra moed, falando das festas. E o tempo determinado para serem julgados mortos, para dar ao galardão aos seus servos, os profetas. Ressurreição. Para receber o galardão tem que ressuscitar. Em Apocalipse 22, Jesus fala isso, que venho sem demora. E comigo está o meu galardão. E qual é o tempo de dar o galardão? No toque da última trombeta. Aqui chegou o tempo da ira de Deus. Quando que é chegado o tempo da ira de Deus? No 6º selo. Quer dizer que no 6º selo tocou a última trombeta. Por isso que Jesus está vindo nas nuvens do céu. Em Apocalipse 1 diz, eis que ele vem, e todo olho verá. Ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá. Aí vem o 7º selo, com 7 trombetas, para explicar o que houve no decorrer dos selos anteriores e para revelar o resto de Apocalipse. Deus sempre trabalha assim. Ele não trabalharia no 7º selo para entrar em concordância com todos os demais textos, para sincronizar os eventos? Aí vamos ler Apocalipse 7. Olha só que interessante. Não coloquei aqui na lousa, porque além de não caber, não dá para falar tudo de uma vez só. Eu acho que não vai dar para explicar através da lousa. Não vai dar para explicar porque eu não esquematizei o quadro para explicar isso que eu vou falar. Eu vou falar bem resumido. Entre o 6º selo e o 7º, há um intervalo. Deus fala do primeiro, fala do segundo, né? Abre o 3º, abre o 4º, abre o 5º, abre o 6º. Mas para abrir o 7º, ele acrescenta um monte de coisas. De maneira que há um espaço onde Deus acrescenta um monte de detalhes para depois abrir o 7º selo. Na trombeta a gente também encontra isso, então se forma um padrão. Deus toca a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é um pouquinho estendida, toca a 6ª trombeta, também ela é um pouquinho alongada, mas para tocar a 7ª trombeta, aí vem um monte de eventos. Então do 6º selo para o 7º e da 6ª trombeta para a 7ª, há eventos que se cruzam uns com os outros. Fora isso, há outros padrões que os selos e as trombetas revelam, porque tem reflexos com os dias da criação. E os dias da criação tratam de milênios. Aí em Apocalipse 7, ainda o 6º selo diz, depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Lembra dos 4 ventos do céu? Está relacionado com isso daqui, ó, com os 4 cavaleiros. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Ou seja, aqui vai falar muita coisa. Eu não vou poder ler tudo. Vai ter o selamento dos 144 mil. Depois que eles foram selados, diz assim no verso 9, antes do 7º selo. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Elas estavam em pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Lembra que no 5º selo, as testemunhas de Jesus que sustentaram o testemunho dele e morreram, tiveram vestiduras brancas. E no 6º selo, Deus está aproveitando para contar isso. E clamaram com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostraram ante o trono de Deus e o adoraram, dizendo, Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, de onde eles vêm? Olha que Deus quer que a gente saiba. De onde que eles vêm, João? João respondeu, Senhor, tu o sabes. Mesma resposta que Zacarias dá para Deus, né? Quando Deus faz as perguntas. Aí vem a resposta. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro.